Oi. Irmão João. Vai, João, bota aí. Boa noite, amados irmãos, a paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma quinta-feira de adoração a esse Deus que tudo pode. E hoje o louvor é na casa de quem? Dona Mira. Eu quero falar para você, minha irmã, que hoje... E seu Ronaldo. Seu Ronaldo, esse casal aí, ó. Hoje o louvor é aqui na casa desse casal maravilhoso. Hoje eu quero falar para vocês que o céu se encontra em festa, porque vocês devem sim para Jesus. Isso é o mais importante na nossa vida. Porque quando a gente dá um sim para Jesus, a gente não dá um sim em vão. Então que nessa quinta-feira de adoração, esse Deus que tudo pode, a gente possa entregar o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso coração. Hoje a igreja para adorar o Senhor em espírito e verdade. Então eu quero convidar vocês a esse momento maravilhoso. A você também que já se encontra aí do outro lado, né? Quero convidar vocês também a participar junto desse momento, junto com cada um de nós. E como fala a nossa querida irmã Heloísa, não existe poder maior do que a Trindade Santa, né, meu irmão? Então vamos falar isso cantando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de amor, estamos aqui, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de amor, estamos aqui, Senhor, para louvar com a vida, foi que eu nasci, é por isso, Senhor, eu estou aqui, para louvar com a vida, para louvar com a vida, foi que eu nasci, é por isso, Senhor, eu estou aqui na graça do Pai, na graça do Pai, na graça do Filho, na graça do Espírito Santo de amor. Estamos aqui, Senhor, na graça do Pai, na graça do Filho, na graça do Espírito Santo de amor. Estamos aqui, Senhor, para louvar com a vida, foi que eu nasci, é por isso, Senhor, eu estou aqui mais uma vez, para louvar com a vida, foi que eu nasci, é por isso, Senhor, eu estou aqui. Quero convidar vocês a erguer suas mãos para o céu e dizer: Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abre, Senhor, nossos lábios e minha boca nos encerrou suas louvores. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, quem aqui tem 1001 motivos para louvar o Senhor hoje? Eu! Amém. Então, eu acredito que todo mundo saiu da sua casa hoje para trabalhar, né? Mas eu quero que hoje o louvor de hoje seja animado. Que a nossa preocupação, a nossa tristeza, a nossa timidez, o nosso erro, a gente possa jogar lá para trás. Porque a palavra de Deus diz que quando dois ou mais estiverem unidos, o Senhor se faz presente. E eu creio que o Senhor se faz presente aqui no meio de todos nós. Então é motivo de muita alegria para a gente cantar, dançar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém, amados irmãos? Amém. Oh, glória, né? Eu quero que você saia do seu localzinho precioso, dê um abraço da paz desse irmão aí que está ao seu lado, cantando junto comigo.
Vem, amigo, vem, oh, 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 venha entregar esse coração que Deus te deu para amar, não pra odiar. Diga pra ele. Vem, amigo, vem, oh, 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 vem pra entregar esse coração que Deus te deu para amar, não pra odiar. Vem, abre teus braços, vem, abre teus braços até aquele que está lá. Vem, abre teus braços, ó meu irmão, ó meu amigo, dá-lhe um abração, dá-lhe um abração, oh, 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 dá-lhe um abração. E de pouco a pouco que chega ao Senhor, nosso Senhor, dá-lhe um abração, dá-lhe um abração, oh, 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 dá-lhe um abração. E de pouco a pouco que se chega ao Senhor, nosso Senhor. Viva Jesus! Como nosso irmão João disse, nós temos 1000 motivos para louvar a Deus nessa noite de hoje. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, nós temos realmente muitos motivos para louvar a Deus, pelo dom de nossas vidas, por esse encontro de hoje, pelos irmãos que estão aqui nos acompanhando ao vivo. Vamos pedir hoje ao Senhor um milagre na vida de todos os irmãos do mundo inteiro, por aqueles que estão hospitalizados, pelo nosso irmão Cosmo, vai fazer uma cirurgia agora, pela mãe de Adriana, por aqueles que estão todos hospitalizados nos hospitais. Vamos pedir por aqueles que se encontram enfermos. Com muita alegria, vamos rezar mais uma Ave Maria, para que nossos pedidos, que as nossas necessidades cheguem ao coração de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nas palmas. Como é bom a gente se encontrar aqui nesse lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo tem, alegria de poder dizer que maravilha é sermos filhos de Deus. Mais uma vez, como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem, alegria, alegria de poder dizer que maravilha é sermos filhos de Deus. Abre seus braços ao Pai de amor, e Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhes para trás. Sorri, é bom demais. Sorri, é bom demais. Quem é filho de Deus, louva. Que maravilha sermos filho de Deus. Que maravilha sermos filho de Deus. Quem é filho de Deus, dança. Que maravilha sermos filho de Deus. Que maravilha sermos filhos de Deus. Abre seus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhes para trás. Sorri, é bom demais. Sorri, é bom demais. Quem é filho de Deus,
vida é sermos filho de Deus. Quem é filho de Deus vai olhar. Viva Jesus! Nas palmas! Há uma chuva de graça aqui, que está chovendo sobre todos nós. Ninguém vai se entregar, mas se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama tua graça. Chuva de graça, venhamos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça desse lugar. Derrama, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça desse lugar. Derrama, oh, 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 derrama, oh, 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 acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-la a Deus. Então, abre o coração e comece a louvar. Sinta o gosto do céu derrama no altar. Se as bênçãos já vêm, com as bênçãos nas mãos. Vem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que tá cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando a... Sabe não? Sinta os anjos agora. Quero ver vocês. Tem anjos? Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que tá cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando neste lugar, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se ele subiu ou se o céu desceu, está cheio de anjo de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Viva Jesus! Você não sabe mais não? Deixa que segue. Não sei você olhar a mão. Vamos lá. Nas palmas. Alegria, alegria, o Rei está aqui. Alegria, alegria, o Rei está aqui. Em cada coração, em cada coração, cantemos a Ele com grande fervor, com palmas e danças, no hino de louvor, pois
a Jesus. O sentimento é o amor. Quem só tem, quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Conhece a Jesus. É o amor, é o amor. Quem só tem, quem já conhece a Jesus. Viva o nosso Deus! Vamos lá nas palmas. Quem confia no Senhor, diga ei! Confia mesmo? Os que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Olha para teu irmão, diz assim, ó: não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Balança e diz assim, ó: não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Viva Jesus! Ei, imagina aí sem Jesus, hein? Ele está ferrado, né? Mas vamos lá! Espírito de amor, acender a chama que se apagou, reclama os corações com língua de fogo. Vem Espírito de amor, quem cria o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós. Nos unimos à criação, a Deus clamaremos. Enviai, enviai, Deus Santo Espírito, Senhor, e renovai, a face da terra. Enviai, enviai, Deus Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Vem Espírito de amor, desviar o que o mundo destruiu, reavivar
teu coração e clamando essa canção. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Eu costumo dizer, meu irmão, que a fé é o sentimento de que Deus está com cada um de nós. E Ele quer estar com cada um de nós eternamente. Ele quer fazer morada em nossas vidas. Ele quer estar com você 24 horas. Dependendo ou não do pecado que você cometeu, que você está cometendo. Ele ama o pecador que somos nós, mas aborrece o pecado que nós cometemos. Todo dia o Senhor nos dá uma oportunidade de se arrependermos dos nossos pecados e buscar a luz que é Ele e caminhar conforme os seus passos. É o próprio Senhor que bate a nossa porta do nosso coração para dizer o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer fazer algo novo em nossas vidas. Ele quer nos tocar, nos pegar como um oleiro pega um vaso e vai moldando conforme o seu coração. Da mesma forma é o Senhor. Deixa ser um barro hoje, nessa quinta-feira de hoje de adoração. Deixa Jesus moldar o teu coração, a tua vida, esse sagrado que você é vivo do Espírito Santo. Deixa Ele deixar você conforme a vontade dEle. E a vontade dEle é que você seja luz para esse mundo tão difícil, tão cheio de desigualdade, tão cheio de violência, tão cheio de desamor. Jesus nos fez para amar incondicionalmente. Aprender a amar como Deus nos ama, amar o seu próximo como a ti mesmo, como diz o mandamento que Ele nos ensina, que deixou para todos nós praticarmos. Então deixa ser mudado pelo Senhor nessa noite de hoje. Esse tempo da quaresma é um tempo de reflexão, é um tempo de arrependimento, é um tempo de nós fazer uma retrospectiva em nossas vidas, saber onde é que nós estamos errando, para que a gente possa consertar, clamar a esse Deus do impossível, que Ele aumente cada vez a nossa fé, para que a gente possa se desapegar totalmente desse mundo velho, da vontade desse encardido que Ele coloca em nossas vidas. O inferno não está satisfeito com nenhum de nós, mas o céu está em festa nessa noite de hoje, porque você escolheu a melhor parte de estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que está louvando e glorificando esse Deus do impossível, esse Deus que deu a vida do seu Filho por amor a você, meu irmão, por amor a você, minha irmã. Deixa Jesus tocar no teu coração, porque o impossível Ele já fez por nós. O que falta é o nosso sim, é o nosso abandono por completo. Se abandona nos braços do Senhor, porque quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, Ele precisa estar presente no meio de nós, para atender a nossa necessidade, o nosso apelo. Deixa Deus sonhar em ti, deixa Ele fazer parte da tua história. Aceita Ele como seu único e salvador de sua vida. Tenha coragem de aceitar Jesus como seu único e salvador. Tenha coragem de desapegar o pecado. Tenha coragem para dizer para o pecado: por hoje eu não vou mais pecar. Tenha coragem de dizer para o encardido que a sua vida não pertence a ele, pertence a Deus. Foi Ele que te fez, foi Ele que nos fez a sua imagem e semelhança. E é por Ele e é para Ele que estamos aqui, louvando e glorificando a esse Deus fiel, a esse Deus que promete e cumpre em nossas vidas. Eu posso dizer que eu sou um homem feliz, eu sou um homem abençoado por Ele, porque eu sou filho do Altíssimo. Nós somos filhos do Altíssimo, independente ou não de cor, de raça,
somos teus, Senhor, totalmente teu, inteiramente teu. Ori alabacanta, alabachuri, alabacanta, alabacanta, alabachuri. Ori alabalabacanta, alabachuri, alabalabacanta, alabachuri. Shia, deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue a lei. Segue a lei, segue a lei, segue a lei. Verás o caminho difícil demais. Verás tempestade que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, que o melhor de Deus virá. Segue a lei, segue a lei, segue a lei, segue a lei. O que veio no meu coração, Deus colocava um vício. Ele representava uma mulher no meu coração que tem o costume de falar muitos palavrões. Palavra que agradava o coração do nosso Senhor. E hoje o Senhor te pede, minha irmã, que você renuncie a esse pecado amigo que você tem dentro do seu coração. Renuncie os palavrões, palavras de maldição, palavras que levam você para mais distante do Senhor. Isso está te afastando cada vez mais a graça e te privando de receber a misericórdia de Deus em sua vida. Denuncie o palavrão, a murmuração. Isso não vem de Deus. Deus te pede nessa quinta-feira hoje, dê um não para esse pecado. Dê um não para esse pecado amigo que te persegue, que persiste em estar dentro do seu coração. Peça hoje que Jesus venha fazer uma limpeza em todo o nosso ser, principalmente no meu. Tirar toda a lixeira que porventura possa estar dentro do meu coração. Porque no lugar de lixo é no lixo, não é dentro do sagrado vivo que somos. Peça a Jesus nessa noite de hoje. Deixa Ele sonhar em ti. Deixa Ele fazer parte da tua história. Deixa Ele fazer parte da tua vida. Aceita Ele como seu único Salvador, porque você é uma batizada, você é um batizado
Acolhe esse amor de Deus em tua vida. Visualiza dentro do teu coração de como Ele foi crucificado, como Ele foi maltratado. Tudo isso foi por nós e não foi em vão. Foi o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós fomos comprados a preço de sangue, meu irmão, minha irmã. E é por isso que hoje Jesus te pede algo tão simples. Renuncie o pecado, amigo, que te priva de ser luz para esse mundo. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. E pela intercessão da Virgem Maria, eu peço que ela hoje possa estender seu manto sobre esse pregador, e da qual foi escolhido por Deus para estar aqui nesse lar hoje, para trazer a palavra de salvação, de vida, e tudo aquilo que for proclamado no seu coração, Jesus, porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Que seja a tua vontade, Pai amado. Que essas palavras venham nos fortalecer, nos curar, nos libertar de todo o mal que muitas das vezes se encontra ao nosso derredor. Que tudo aquilo que não vem de ti possa cair por terra através dessa palavra, Jesus. Que essa palavra possa nos curar, nos libertar como filhos e filhas que somos teus, Jesus. Venha, Espírito Santo. Abençoe esse teu filho João, Jesus. Vem conduzindo ele, Senhor, com essa palavra de poder para nos libertar de tudo que é mal, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, irmãos? Amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz, que não seja o dragão do dia. Permita que Satanás nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Que a cruz sagrada seja a minha luz, Não seja o dragão do guia. Permita que Satanás nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Que a cruz sagrada seja a minha luz, Não seja o dragão do guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amados irmãos, mais uma vez, boa noite. Que a paz de Jesus esteja sobre esse lar. Amados irmãos, hoje o Evangelho do dia, se encontra em Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao 23. Boa noite para você também que se encontra aí do outro lado. Quero chamar e convidar vocês a abrir também a sua palavra, que se encontra em Lucas 14, Lucas 11, do versículo 14 ao 23. Amados irmãos, quando nós começamos a cantar essa canção, segue além, deixa Deus sonhar em ti, Jesus ele falava para o meu coração que não foi um acaso nós estamos aqui hoje. Não foi uma coisa, eu vou lá porque foi o irmão que me chamou. Não. Não foi por acaso que estamos aqui. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Aleluia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: eles pedem o demônio por Beelzebul, príncipe do demônio. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e os seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois, dizei que eu expulso o demônio por Beelzebul. Ora,
Se é convosco é porque expulso os demônios, porque expulsam vossos filhos. Por isso, esvaídos serão os vossos juízos. Mas se expulsam os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, esta é uma insegurança dos bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele, e o que vencer, este lhe tirará todas as almas em quem confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, eu quero falar para vocês que hoje a mensagem ela vem nos mostrar, irmãos, da mesma forma que hoje eu enviei uma mensagem para o grupo. Hoje é dia 27 de 3 de 2025, né? Hoje estão falando aí que é o aniversário da facção, né? Então, amados irmãos, hoje o Evangelho também vem trazendo um pouquinho sobre isso, o que está acontecendo nessa noite de hoje, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas hoje o Evangelho ele vem relatando para nós, preste bem atenção. Jesus faz aquele milagre. Boa noite, meu amado irmão. Jesus ele faz aquele milagre de expulsar aquele demônio que se encontra naquela pessoa, ou seja, aquele demônio mudo. E quando Jesus realiza aquele milagre, irmão, no meio daquela multidão, muitos se perguntam e também deixam esse ponto de interrogação para Jesus. Será que ele faz isso pelo poder do mal? Olha só a pergunta que aqueles discípulos fizeram para Jesus. Trazendo essa realidade hoje, irmãos, para nós, muitas das vezes somos aquelas pessoas que fizeram aquela ponto de interrogação para Jesus. A gente está no meio dessa multidão e muitas das vezes a gente duvida do poder de Deus. É verdade ou não? É verdade. Muitas das vezes a gente duvida, irmãos. E aquela multidão, quando viu Jesus fazendo aquele milagre, ou seja, retirando aquele demônio daquele corpo daquela pessoa, aquelas pessoas disseram aquele ponto de interrogação. Mas Jesus, penetrando no seu pensamento, no seu coração, Jesus ele fala o que para aquela multidão? Que ele faz aquilo dali pelo poder do Espírito Santo. E eu quero falar assim, que automaticamente aquele homem é curado daquele espírito que não sabe quanto tempo faz que aprisionava ele ali. E alguns dos pontos interessantes da palavra, amados irmãos, é que Jesus vem falando que todo reino que não está contra ele vai ser destruído. Eu até mandei um áudio, eu acredito que o seu Joaquim não escutou, mas eu falei para vocês, meu amado irmão, a gente vai à missão. A gente vai à missão porque eu creio, independente de ser pecador, mas estamos nesse reino de Jesus. Como ele hoje ele vem falando na palavra. Todo reino que não está comigo, ele vai ser destruído. E que nessa noite de hoje, noite de quinta-feira de adoração, que a gente não possa ser como aquelas pessoas que deixaram aquele ponto de interrogação a Jesus, mas que a gente possa crer que Ele está no nosso meio. Veja que Jesus ele vem falando no meu coração, irmãos, que não é um acaso que estamos aqui. É algo que a gente recebeu um chamado do Senhor. E hoje a palavra ela é bem clara para cada um de nós. E lá no finalzinho, Jesus ele vem falando, irmãos, aquele que não estiver junto dele vai ser destruído. A gente sabe que o mundo está aí, uma desigualdade imensa. Mas que parte a gente estamos fazendo? Eu vou até falar assim, qual é a parte, qual é o time que a gente está torcendo? É o time do lado de Jesus ou é o time do lado do carneiro? Aquelas pessoas, quando viram, perguntaram:
Será que é por que Jesus inspira esses demônios? Isso é um ponto de interrogação para nós, irmãos. Como eu falava para vocês, quantas e quantas vezes a gente fica indeciso com o milagre que Deus faz em nossa vida, que Ele vai fazer. Aquelas pessoas, em ver e presenciar aquele milagre que Jesus fez, mas mesmo assim sentiu a dúvida no seu coração. Quantas e quantas vezes a gente sente dúvida no nosso coração de que Deus ele não é capaz de realizar o impossível em nossa vida. Se eu fosse falar o testemunho que Deus tem feito na minha vida, a dor de hoje seria pequena. Mas que a gente possa ser esses cristãos, esses filhos de Deus, que a gente não possa sentir dúvida. Eu particularmente, quantas vezes na minha caminhada, eu perguntei para mim mesmo, será que Deus ele é capaz de realizar isso na minha vida? Somos seres humanos, somos falhos. Mas nessa noite de hoje, Jesus ele vem falando que nos deu essa capacidade. Ele nos capacita. Como diz Edivaldo, né? Jesus ele está no barco de nossa vida, amados irmãos. Porque se Jesus não estivesse no barco de nossas vidas, a gente não conseguiria remar daqui para ali. Porque a tamanha dificuldade são imensas. As dificuldades são imensas. E hoje Jesus ele vem falar para cada um de nós, irmãos, que Ele está com cada um de nós. Ele deixa esse convite a cada um de nós. Que a gente, independente de qual seja aquilo que o mundo está nos oferecendo, mas que a gente esteja firme. Eu quero falar uma coisa para vocês. As dificuldades são grandes. Se a gente vê a realidade que o mundo está nos oferecendo, são inúmeras. São grandes as dificuldades que estão acontecendo no nosso meio. E se a gente, amados irmãos, não se pegar com Deus, a gente não vai suportar a frieza no coração dessas pessoas. Hoje, quando eu chegava no trabalho, tem um colega meu que ele mora em determinado bairro aqui, e ele falou que encontraram lá na pracinha um rapaz amarrado que tinha sido morto a pauladas. Então, olha só hoje, aquelas pessoas que não carregam Deus no seu coração, o que está causando. Se a gente hoje, amados irmãos, se a gente não viver pela fé, a gente não vai suportar. Se eu não estivesse aqui hoje por Jesus, o medo teria sido maior do que o Deus que eu sigo. Mas eu entrei no privado do meu irmão Júlio e falei, meu amado irmão, eu vou. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou. Mas é isso hoje que a palavra vem falando, irmãos. É Jesus em convidar nós, a cada um de nós, para participar do seu reino. Porque se nós demos um sim para Deus, a gente não vai ser decepcionado. Porque Ele a todo momento está do nosso lado, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Então, que hoje, através dessa quinta-feira de adoração a esse Deus que tudo pode, a gente possa trazer consigo mesmo. Pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, aumente a nossa esperança de a gente se aproximar mais dele. Porque, amados irmãos, essas coisas estão tão difíceis que não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus, que no final do tempo o amor de muitos iria esfriar. Hoje eu partilhava também com o menino que ele falava que no final do tempo guerra, fome, discórdia, falta de amor, tudo isso e mais um pouco iria acontecer. E está acontecendo sim ou não? Mas é a palavra de Deus que está falando isso para nós. Então que hoje a gente possa pedir essa graça ao Senhor, para que a gente possa suportar tudo isso que o mundo está nos oferecendo. E para suportar, eu quero pedir a vocês a ficar um pouquinho de pé. Eu queria que vocês fechassem um pouquinho os seus olhos. Também eu quero convidar você que se encontra aí do outro lado, meu amado irmão, minha amada irmã, que no início de todo esse movimento, Deus ele
pedia, irmãos, Deus ele me pedia para a gente orar pelas mulheres grávidas. Eu não sei porquê. Eu acredito que aqui nenhuma delas está. É do outro lado. E como de costume eu gosto de pedir, né? Mas a gente vai orar. Eu não sei porque o Senhor me pedia para orar por essas mulheres grávidas. Mas que esse primeiro momento seja para nós. Que a gente possa fechar o nosso coração. E como disse nossa amada irmã Erivaldo, o maior milagre Deus já nos deu foi o dom de nossas vidas. Mas que nessa quinta-feira de adoração, amados irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor para que Ele aumente a nossa fé. Eu não sei qual é o que você traz no seu coração, a dificuldade, a tempestade que você traz. Mas eu quero falar para vocês, coloque diante da presença do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus, amados irmãos, que Ele não faz nada pela metade, mas Ele é aquele Deus que realiza o impossível em nossa vida. Eu costumo falar, amados irmãos, que a gente precisa tirar o nosso olhar da tempestade e colocar o nosso olhar em Jesus. Não permita, amados irmãos, que hoje a tempestade possa ser maior do que o nosso Deus. Porque não existe nenhuma tempestade ou dificuldade que é maior do que Deus. Existe falta de fé, mas que nessa noite de hoje, através do Espírito Santo, Ele vem adentrar em nosso coração e fluir esse desejo de pedir ao Senhor que aumente a nossa fé e que a gente possa se apaixonar pelo Senhor. É fácil? Não é fácil, amados irmãos? Não é fácil a gente enxergar essa realidade a qual a gente está enxergando, mas não é impossível. Deus está com cada um de nós. Aquele que busca o Senhor, ele jamais será decepcionado. Será que eu estou buscando o Senhor? Será que eu estou buscando o Senhor de qual forma? Será que eu estou buscando o Senhor, amados irmãos, da forma certa? Será que eu estou buscando a cura em outros lugares? Porque Satanás, ele também cura. Satanás, ele também cura. Mas muitas das vezes, amados irmãos, a nossa fé é pouca de acreditar que Deus, ele é capaz de realizar o impossível em nossa vida. Então que nessa noite de hoje, através do Espírito Santo, a gente possa rasgar o nosso coração e pedir ao Senhor que Ele nos dê essa fé inabalável. Essa fé que a gente nunca jamais possa fraquejar diante das nossas dificuldades, seja ela qual for, amados irmãos. Hoje o Evangelho vem falando e relatando para nós que Jesus expulsou aquele espírito imundo. Hoje Ele pode realizar a cura dentro do seu coração, na sua família, seja ela qual for. Agora, muitas das vezes é que nós somos fracos e desacreditamos. E Jesus, ele já vai me recordar uma passagem quando Jesus vai até aquele túmulo onde Lázaro se encontra ali. E Lázaro, depois de 4 dias que já estava fedendo, olha o milagre de Jesus, olha o poder de Jesus. Jesus ordena que aquele homem saia e levante ali. E ele saiu. Será que Deus hoje ele não pode realizar o milagre na sua vida? Pode. Eu costumo falar também, amados irmãos, que para o milagre de Deus acontecer, o primeiro passo é meu e o segundo é de Jesus. Por que, irmão? Porque se eu permitir, Jesus vai fazer. Se eu abrir, Ele vai fazer. Porque Jesus, Ele é educado. Ele só entra se eu... Vem, Jesus, entra na minha vida, realiza o milagre
fazer essa cura. Muitas das vezes a minha prepotência, a minha arrogância, a minha falta de fé não permite com que o Espírito Santo entre e faça uma faxina, como falou Edivaldo. Mas através dessa canção que rasgamos o nosso coração diante da presença do Senhor, que hoje foi falado pela segunda vez e eu vou falar pela terceira vez. Quando dois ou mais estiverem reunidos, diz o Senhor que Ele está no nosso meio. E hoje Ele está aqui ouvindo a sua oração para fazer com que o milagre aconteça na sua vida e na vida da sua família. Então, de olhos fechados, escutamos essa canção com o nosso ouvido, mas principalmente com o nosso coração, e deixando o Espírito Santo adentrar sobre cada um de nós. E contaram, Olha só, amados irmãos, o Senhor ia passar. e havia, irmãos, E havia uma chance de eu poder chegar. Me disseram que tinhas poder só que Jesus está falando para você. para ressuscitar e fazer o paradeiro andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito já não tinha. Eu senti meu coração arder, eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Eu sei que o Senhor tem para mim. Tuas promessas não vão deixar de se cumprir. Eu sei, teu Espírito está agindo em mim. Jesus, 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 filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Urialaie, 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 cantarie, urialaie. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem
confia nele, e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem entenderá?